Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Eu quero dar início ao estudo da Parashá Beshalach, lembrando que essa semana é uma semana que nós também temos amanhã, o início da celebração de Tu B'Shvat, e também é um dia dedicado à memória dos mortos no Holocausto. Então vamos tentar utilizar o nosso tempo da melhor maneira possível para podermos cumprir toda essa agenda de celebrações, de memória, de lembrança, de estudo precioso dessa porção da Torá, porque Beshalach é uma Parashá muito preciosa, porque ela nos fala da saída do povo judeu do Egito, nos fala quando atravessamos o Mar Vermelho, nos fala da nossa direção para o Monte Sinai, para o recebimento da Torá e, sobretudo, do nosso caminho em direção à Terra Prometida, à Terra Santa. Beshalach significa quando enviou, mas quem enviou? O faraó. O faraó, na verdade, nos expulsou. Ele queria que nós saíssemos no meio da noite ainda do Egito, depois que ele perdeu o seu filho primogênito. Na verdade, o faraó foi o único primogênito que sobrou, né, em todo o Egito, mas o nosso povo não aceitou isso e nós não saímos do Egito como se fôssemos ladrões no meio da noite. Nós saímos orgulhosos, né, durante o dia, triunfantes, né, tendo a proteção de Akadosh Baruch Hu. E o faraó só cedeu depois de ter de suportar durante quase um ano as 10 pragas que Akadosh Baruch Hu lançou sobre o Egito. Ele foi dobrado, e quando ele não suportou mais, aí então ele quis se livrar do nosso povo. E quando nós vamos em direção ao Mar Vermelho, preciso esclarecer que, ao contrário da cinematografia hollywoodiana, Moshe Rabbeinu não levantou o cajado e o Mar Vermelho se abriu. As coisas foram bem diferentes. Na verdade, o Mar Vermelho se abriu, Yam Suf, em 12 portões. Em cada um desses portões possui uma das tribos de Israel. Elas podiam se ver umas às outras, porque elas eram separadas, né, por paredes de água que eram como vidro. E esse mesmo Midrash nos conta que a terra do mar era completamente seca, como se fosse um salão. E ali brotavam não só árvores frutíferas para que o nosso povo pudesse se alimentar durante o caminho, mas também havia água, né, que era doce, ao contrário do Mar Vermelho, seu mar de água salgada. Vejam que Hashem fez milagres maravilhosos para o povo judeu na travessia do Mar Vermelho. Nós sabemos como isso termina. Termina com a morte, né, de todos os soldados do Egito, sendo que apenas um único homem vai sobreviver. Que homem é esse? O faraó. Por que Kadosh Baruch Hu mantém o faraó vivo? Porque ele precisa, né, que sobreviva alguém que reconheça o poder do Criador. E nada melhor do que o faraó como testemunha da glória de Akadosh Baruch Hu. E como eu disse antes, a Parashá se inicia dizendo Vayeri Beshalach Paró Etan. O nosso povo, quer dizer, foi quando enviou o faraó ao povo. Mas o passuco logo em seguida vai dizer que o nosso povo não foi conduzido pelo caminho da terra dos filisteus. Por quê? A interpretação mais básica da Torá, aquela que se estabelece no nível quase da literalidade do seu texto, com os comentários de Rashi, indicam que Hashem não considerava o nosso povo preparado ainda para enfrentar uma guerra com os filisteus. Veja, os filisteus são nosso inimigo histórico, né? Nosso inimigo mais importante, imemorial, imortal, são os amalequitas, até porque os filisteus já desapareceram, mas desde o início da trajetória dos patriarcas, os filisteus foram os nossos maiores inimigos. É importante dizer que os filisteus, como nos ensina Rashi, são descendentes ilegítimos dos egípcios. Se o Egito já representa toda a impureza, toda a maldade, descendentes ilegítimos, vocês podem imaginar, né, que eles são literalmente o arquétipo de toda a maldade que existe no mundo. É por isso que os filisteus foram sempre inimigos do nosso povo. Não é à toa que os palestinos, né, recuperaram o nome, né, que tem origem nos filisteus para se representarem. Não há nada mais adequado que eles, né, utilizem essa expressão para marcar a sua condição de inimigos, né, do nosso povo e para indicar o que eles representam efetivamente. O caminho dos filisteus era o caminho mais curto, afinal de contas o nosso povo seguia em direção à Terra Prometida, quanto mais ao norte, melhor. Mas a Kadosh Baruch Hu não nos quis levar por esse caminho, escolheu um caminho mais árduo, um caminho pelo deserto, um caminho mais longo, justamente porque o nosso povo
não podia ter saído imediatamente do Egito e enfrentado uma guerra, porque para poder passar pelo território dos filisteus nós teríamos que lutar numa guerra. E Hashem temia que o nosso povo, tendo que enfrentar uma guerra, vejam que nós não tínhamos soldados, um exército, são 3 milhões de pessoas, sendo que a maior parte delas são idosos, mulheres, crianças, nós carregávamos o nosso gado, nosso povo não estava preparado ainda, nem espiritualmente, nem militarmente, né, nem psicologicamente, para lidar com um desafio dessa magnitude. Lembre-se que os filisteus são um povo de guerreiros, que tem uma trajetória toda nessa direção. Hashem tinha medo que o nosso povo se arrependesse e quisesse voltar para o Egito. E quando nós estudamos a Torá e vemos todos os significados do Lashon HaKodesh, da linguagem sagrada, nós vamos entender que Hashem escolheu, né, o caminho mais longo justamente porque o nosso povo ainda não estava, né, preparado para lidar não só com todos esses desafios, mas sobretudo porque era próximo demais, era demasiadamente cedo. O nosso povo ainda teria que atravessar um processo de amadurecimento de sua emuná para que ele pudesse realmente receber a Torá. Vejam, Hashem nos elegeu como um povo. E essa eleição ocorreu para o bem de todas as demais nações, né? É importante dizer que o nosso povo não foi escolhido e todas as outras nações são irrelevantes para Kadosh Baruch Hu, não. Essa escolha foi uma escolha que ocorreu em benefício de cada ser humano, porque nós somos e sempre seremos luz para as nações. Então vejam que Hashem elegeu, né, o nosso povo para que nós fôssemos os guias de outras nações. É o que eu estou fazendo aqui agora, né, junto a vocês. Eu estou oferecendo o conhecimento da Torá. Quando eu falava há pouco, né, do Lashon HaKodesh, da linguagem santa, quem é o autor da Torá? É Hashem. Cada expressão na Torá, cada palavra, né, tem um significado profundo. E é preciso, um estudioso da Torá, é preciso de um judeu, né, que tenha de fato uma vida santa e dedicado aos estudos da Torá, para que a gente possa, né, se abastecer de toda essa sabedoria. O caminho para Deus, né, só pode ocorrer através da Torá. A Torá é o único caminho para Deus. Eu poderia ficar aqui fazendo uma média, né, sincrética em relação a outras identidades religiosas, e na verdade o judaísmo nem é uma religião. Nós nos constituímos como uma fé na Torá. A Torá é a palavra do Criador. Só existe um caminho, né, para Kadosh Baruch Hu, só existe um caminho de aproximação de Deus, que não é por meio do povo judeu, é através da Torá, dos ensinamentos da Torá, da lei divina da Torá. Por isso, o nosso povo precisava ser capaz de produzir uma luz muito intensa no mundo. Agora, como é que um povo de escravos, né, que ainda tinha uma mentalidade de escravos, podia produzir tamanha luminosidade no nosso mundo, né, nesse mundo idólatra? Nós temos que lembrar, né, que 3.500 anos aproximadamente nos separam desse período da história. O nosso povo tinha que trilhar um caminho de preparação, reunir as ferramentas, trabalhar o potencial. Nós havíamos sido escolhidos por Hashem, mas nós ainda precisávamos, né, enfrentar um longo caminho de preparação para que nós fôssemos de fato uma nação santa. Isso não aconteceria se nós tivéssemos que nos confrontar imediatamente com os filisteus, mas sobretudo, mesmo que os filisteus não estivessem lá, nós não podíamos subir direto para a Terra Santa porque era cedo demais, era próximo demais. Essa proximidade não tem nada a ver com espaço, não tem a ver com o número de quilômetros a seguir em direção à Terra Santa, tem a ver com o tempo, com a capacidade, né, de preparação e de crescimento. E aqui existe uma lição extraordinariamente importante para o crescimento espiritual de cada um de nós, que vale para o povo judeu, mas que vale para cada ser humano, que as coisas devem ocorrer passo a passo, né? Vejam que Hashem escolheu que nosso povo deveria atravessar esse caminho pelo deserto e não pelas cidades, né, onde viviam os filisteus. Por que o deserto? O deserto é um lugar que apresenta perigos também, apresenta desafios. Nós também precisamos nos fortalecer para enfrentar esses desafios, mas o deserto é um lugar vazio.
O deserto é um lugar onde nós podemos desenvolver a nossa paciência. O deserto é um lugar tranquilo, onde nós podíamos refletir sobre tudo o que havia acontecido com o nosso povo no Egito, e também podíamos refletir sobre todas aquelas lições que Hashem ia providenciar para que o nosso povo vivenciasse ao longo desse caminho. Portanto, essa mensagem também é uma mensagem muito poderosa para a jornada espiritual de cada um de nós. Não importa se você é judeu ou não, era preciso fortalecer a fé do nosso povo antes que ele fosse capaz de compartilhar, de emular essa mesma fé com o restante do mundo. Para adquirir a luz da Emuná, é preciso algumas ferramentas. E vocês vejam que o nosso povo pegou o caminho mais longo por orientação de Akadosh Baruch Hu, mas não era para ter sido 40 anos. Tanto é prova que o nosso povo não estava preparado para entrar na Terra Prometida, que nós acabamos tendo que permanecer durante 40 anos com o nosso grande mestre, com o nosso grande professor, que foi Moshe Rabbeinu. O impacto daquelas ações, né, de todos aqueles acontecimentos que tiveram lugar naquele momento histórico, elas reverberam nos dias de hoje, elas são sentidas agora que nós estamos na conclusão dessa jornada. Essa jornada que começou lá no Egito, ela vai terminar agora, meus amigos, no final do 6º milênio. O nosso povo ainda está no exílio. Nós entramos na Terra Santa, fomos expulsos para o exílio da Babilônia, e depois tivemos o 2º templo destruído, iniciamos a 2ª diáspora. O nosso povo ainda está caminhando no deserto. Nesse momento, agora, é que tudo aquilo pelo qual nós passamos, né, nós nos preparamos para o fechamento desse 6º milênio, para o início da era messiânica. Nosso povo tinha que crescer. E esse tem sido um caminho bastante difícil, todos vão concordar, não só para nós, judeus, mas para toda a humanidade. Ninguém pode receber toda a luz divina de uma única vez, né? Ninguém pode receber toda, né, luz produzida pelo Criador de uma única vez, nem o povo judeu, nem cada um de nós individualmente. Era preciso meditar, era preciso estudar, era preciso aprender. O deserto nos oferecia essa possibilidade. E foi por isso que nós tivemos que passar por tudo isso. E também recebemos a Torá no deserto, o Monte Sinai no deserto. Também ali nós podemos nos preparar ao longo de 40 anos, e quando entramos na Terra Santa, já uma nova geração, uma geração que já nasceu na liberdade, né? Esse foi um processo completamente diferente. O povo que entrou na Terra Prometida, nós vencemos as nações cananitas e construímos, e nós tivemos o Beit HaMikdash por mais de 800 anos. Foi um momento de grande glória, não apenas para o povo judeu, mas para todo o mundo. A luz de Deus é muito intensa. O que a Torá está nos ensinando aqui? Muitas pessoas têm algum acesso, algum contato com o povo judeu, e elas dizem algo do tipo: vivi toda a minha vida na mentira, agora sim eu vou começar a conhecer a verdade. E as pessoas ficam animadas, eu vou fazer a conversão. E a pessoa acha que em algumas semanas ela pode se tornar judia. Eu vou fazer Brit Milá, eu vou deixar o peote crescer, vou vestir o terno preto, a camisa branca. A pessoa se aproxima do judaísmo, já quer ser ortodoxa também. Isso tudo, kippá, peote, as roupas que nós ortodoxos usamos, isso tudo é um disfarce, né? Uma fantasia. As pessoas que se aproximam do nosso povo e se comportam dessa forma não fizeram nenhum trabalho interior. E era isso que o nosso povo precisava fazer no deserto. As pessoas têm muita urgência, muito pressa, porque nós vivemos num tempo da história humana em que as pessoas querem tudo, né, muito rápido. Elas não têm paciência. Nosso povo teve que adquirir essa paciência no deserto. Nós, se quisermos alcançar o objetivo, né, que era messiânica, também temos de rodear a terra dos filisteus, meus amigos. E as pessoas não querem ter paciência. Elas acham que podem aprender tudo a respeito do judaísmo através de alguns teorias virtuais. Elas não entendem que precisam ser guiadas por um mestre, naturalmente um rabino. Assim como eu sou orientado pelos meus rabinos e assisto palestras aqui em Jerusalém com outros tantos rabinos, esse processo é um processo, né, que ocorre muito lentamente.
uma conversão ao judaísmo não pode ser feita em um ano. E uma pessoa também não pode se tornar noética, não pode dizer que abraçou o monoteísmo e vive como monoteísta da noite para o dia. Isso é algo que leva muito tempo. Rambam nos fala, se não me falha em memória, que uma pessoa leva cerca de 20 anos para deixar a idolatria. Quer dizer, uma pessoa que vem da idolatria, abraça o monoteísmo, ou que busca o judaísmo para a conversão, ela de fato vai levar 20 anos no mínimo para mudar realmente a sua vida. Não é um ano para se converter, e tem pessoas que acham que podem atravessar esse processo com muita rapidez. O que a Torá está nos mostrando aqui é que o povo escolhido por Akadosh Baruch Hu precisou ficar vagando no deserto para adquirir as qualidades, as ferramentas, os instrumentos fundamentais para poder ser luz das nações. Se você não nasceu judeu, inclusive com as ferramentas espirituais que um judeu já nasce, esse processo ainda é mais lento, mas não há nenhum problema. Excelente, é maravilhoso, porque nós aprendemos a cada dia, não há nada mais prazeroso do que estudar a Torá. Eu passei minha vida inteira estudando, mas eu estudava os tratados de direito, né? Porque eu sou advogado de formação, mas eu posso dizer a vocês, quando eu redirecionei os meus estudos, jamais tive tanta alegria no coração como o estudo da sabedoria dos sábios de Israel, meus amigos. De modo que minha mensagem para vocês na noite de hoje é que tenhamos, né, consciência de que o processo que marca a nossa jornada espiritual é o processo de toda uma vida. Vai.